Vídeo com informações do Flamengo e temos informações ruins envolvendo o atacante Bruno Henrique, que a qualquer momento pode ser punido pelo STJD. A gente vai trazer essa informação porque ele foi denunciado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportivo, o famoso STJD, e a gente vai trazer essas informações no vídeo de agora. Tem também lista de relacionados com novidade na lista de relacionados. Jogador sendo relacionado pela primeira vez com o Felipe Luiz, e tem outros atletas que estão fora e a gente vai trazer os motivos quais são. E Carrascal, Vene? Pois é, tá tendo uma guerra de narrativa aí entre Flamengo, Atlético Mineiro e até mesmo Dínamo. O documento chegou e até o momento o Flamengo não anunciou a contratação de maneira oficial do meia colombiano Carrascal, que segue treinando lá no Ninho do Urubu. Vamos para as informações? É o seguinte, galera, a Procuradoria do STJD denunciou na noite de ontem, sexta-feira, ali bem noite mesmo. Eu, por exemplo, já estava deitado, só fui ver a notícia hoje pela manhã, sábado pela manhã, que o STJD divulgou de maneira oficial, denunciando o atacante Bruno Henrique por manipulação envolvendo apostas esportivas, ainda naquele caso, aquele jogo contra o Santos. O jogador agora irá a julgamento por supostamente ter forçado um cartão amarelo e beneficiado apostadores em 2023, galera, em um jogo contra o Santos no Mané Garrincha. O STJD divulgou no site que Bruno Henrique foi denunciado em vários artigos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Artigo 243, artigo 243, hífen A, parágrafo único, artigo 184 e artigo 191, além do artigo 65, 2, 3 e 5 do Regulamento Geral de Competições da CBF de 2023. As penas acumuladas vão de suspensão de 360 dias até 720 dias e também suspensão de 12 a 24 partidas e 3 multas de 100 a 100 mil reais. Gente, é muita denúncia isso aqui. Agora é a ver o que vai acontecer. É aguardar para ver quando que vai ser o julgamento, mas ele já foi denunciado pelo STJD. Vou te falar, gente, vou ser bem sincero, acho até que demorou para isso aqui acontecer, tá? Ainda mais levando em consideração um jogador do Flamengo e um jogador do status do Bruno Henrique, que tem muito holofote, que todo mundo está falando, o mundo inteiro está repercutindo esse tipo de situação envolvendo o Bruno Henrique. Mas torcer, tal como eu torci para o Paquetá, que a justiça fosse feita, que ele não tivesse realmente nada, nenhum envolvimento, eu vou torcer também para o Bruno Henrique, porque além de ser um ídolo do Flamengo, é um cara que particularmente, assim, eu acho que todo mundo torce por ele, é um cara, dá para ver que tem um coração bom, mas a justiça precisa ser feita. E lembrando, gente, ele continua jogando normalmente, ele continua jogando, até que se prove o contrário, ele é inocente. Então, acho que está certo o Flamengo em mantê-lo aí à disposição, inclusive deve ser titular, até porque o Pedro não vai jogar, né? O Pedro está suspenso, Pedro e o Alacian estão suspensos. Já vamos entrar então no próximo assunto, que é a lista de relacionados do Flamengo. Tem novidade, tanto novidade boa quanto novidade ruim. Relacionados, vamos lá. Alexandro, Alan, Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Cleiton de Arrascaeta, Diogo Alves, Emerson Royal, Everton Araújo, Varela, João Vitor, Jorginho, Juninho, Léo Ortiz, Léo Nanete, Léo Pereira, Matheus Gonçalves, Plata, Rossi, Samuel Lino, Saul, Vitor Hugo de volta e Vinha. Aí é novidade boa, Vitor Hugo. Cara, eu torço muito para que o Vitor Hugo consiga dar a volta por cima e se firmar nesse time do Flamengo. Desde o primeiro momento, Felipe Luiz não gostaria de utilizá-lo, tanto é que ele seria negociado ao Famalicão. Mas aí o Flamengo voltou atrás após a repercussão negativa por conta do modelo do negócio e desde então não apareceu mais nada, nenhuma proposta. Então, diante de muitos desfalques, o Vitor Hugo foi relacionado, convocado pelo técnico Felipe Luiz, até porque ele vem treinando normalmente, tem condição de jogo, retornou de empréstimo, está bem fisicamente, não é um jogador que se machuca muito, isso precisa ser dito. Eu vou torcer muito para que ele dê a volta por cima com a camisa do Flamengo. Ausências, eu vou ler aqui exatamente o que o Flamengo divulgou. Luiz Araújo está fora da relação por controle de carga e Matheus Cunha, o goleiro que já assinou pré-contrato com o Cruzeiro, está fora em função de uma tendinite patelar no joelho esquerdo. Agora,
Outros 2 jogadores que também estão fora e não entraram no comunicado oficial do Flamengo, Michael e Everton Cebolinha. Esses 2 jogadores a gente trouxe nas nossas redes sociais, que eles não seriam relacionados. E, segundo eu apurei, e eu vou ler exatamente como eu botei aqui, porque foi o que eu apurei, Cebolinha está fora do jogo do Flamengo contra o Ceará, que vai dar continuidade ao trabalho de recuperação da tendinite que ele está sofrendo aí. E Michael também seguirá como desfalque. Michael não é relacionado pelo Flamengo desde o dia 12 de julho. O Cebolinha desde o dia 27 de julho. São 2 jogadores que atuam numa posição que o Flamengo fez uma baita contratação, que é o Samuel Lino, e 2 jogadores que fisicamente eles não conseguem entregar mais. Tanto é que estão aí, sendo desfalques e não tem lesão. Isso que chama mais atenção. Mas, enfim, eu acho que o Flamengo vai ter muita dificuldade de negociar esses 2 jogadores, sobretudo o Everton Cebolinha, que tem contrato curto com o Flamengo até o meio de 2026. Não faz o menor sentido uma equipe do exterior chegar aqui e contratar o Everton Cebolinha por uma cifra alta, sendo que daqui a 4 meses pode assinar um pré-contrato com ele e tê-lo de graça. Então, não faz o menor sentido. Muita dificuldade o Flamengo vai ter para conseguir interessados nesse atleta. O Michael tem um contrato longo e vira e mexe tem um clube do mundo árabe interessado nele. Então, a ver o que vai acontecer. Para finalizar nosso vídeo, galera, a guerra de narrativa envolvendo Jorge Carrascal. O jogador já está no Rio de Janeiro, treinando no Ninho do Urubu. Normalmente, o Flamengo não divulgou nas redes sociais a contratação, ou seja, não oficializou a contratação por conta de detalhes burocráticos que envolvem detalhes burocráticos que envolvem o departamento jurídico. Por quê? O jurídico ainda não deu ok para isso acontecer. Por que não deu ok? Porque não recebeu toda a papelada que precisa para isso. O documento do Dínamo chegou, só que no Flamengo alego que ainda tem uma pendência entre Atlético Mineiro e Dínamo, porque a operação envolveu os 3 clubes, Dínamo, Flamengo, Atlético Mineiro. E aí o Flamengo alega que tem um problema envolvendo o Atlético Mineiro, que ainda não enviou uma documentação para o Dínamo. E aí o Dínamo acaba atrasando, entre aspas, a documentação para o Flamengo. Fato é que o Flamengo até o momento não divulgou, não anunciou a contratação do atleta por conta desses detalhes burocráticos. E aí o José Boto está cobrando o Atlético Mineiro a todo momento. Inclusive procurei o Atlético Mineiro, eles alegaram que, enfim, falaram, o José Boto está aqui mandando mensagem para todo mundo, de madrugada, a gente está vendo. Então, agora é aguardar. Vene, pode melar. Gente, eu já vi de tudo no futebol, inclusive jogador sendo apresentado e depois nem jogar, não ser mais ser anunciado, depois sair, não ser mais contratado. Eu já vi de tudo. Eu acho que vai dar certo no fim das contas. Mas assim, eu não posso cravar nada. Imagina, eu chego para vocês aqui, falo assim, com certeza o Carrascal vai embora. Aí vocês vão ficar me zoando. Mas o jogador está treinando com a camisa do Flamengo dentro do Ninho do Urubu. E o Flamengo está em cima dessa situação. Ô, novela enjoada, hein? Vou te falar, já estou de saco cheio dessa novela envolvendo Jorge Carrascal. Sem sombra de dúvidas, foi a negociação mais longa que eu acompanhei de perto como jornalista. Porque começou em maio, fim de maio, começo de junho. E, gente, já estamos em agosto, dia 2 de agosto. Novelinha chata. Dito isso, galera, Samuel Lino deve ser titular no jogo desse domingo contra o Ceará, porque o Pedro e o Alacian estão suspensos. Ele não tem Luiz Araújo, ele não tem Michael, ele não tem Cebolinha. Acredito eu que ele comece com Samuel Lino na ponta esquerda, Bruno Henrique centralizado, e o Gonzalo Plata fazendo a ponta direita e o Arrascaeta no meio. E aí eu tenho uma dúvida, tem chance sim do Saul começar como titular ao lado do Jorginho, na vaga, obviamente, do Alan, que vem substituindo o Pulgar na ausência do volante chileno. Eu, particularmente, já botaria o Saul e o Jorginho junto, o Samuel Lino, obviamente, como titular na ponta esquerda. E vocês, o que vocês fariam? Tamo junto, galera. Até o próximo vídeo. Fui! O futuro de Matheus Gonçalves ainda não foi definido. O jogador se aproximou do CSKA, mas ainda há outros 2 clubes do exterior de olho na contratação. A informação foi publicada pelo jornalista Gabriel Reis, do canal Paparazzo Rubro-Negro. O repórter garante que um intermediário que está participando da negociação com o CSKA Moscou, da Rússia, teria confirmado que há 2 equipes querendo levar o jogador do Flamengo.
Nenhum dos dois concorrentes ao CSKA teria grande relevância no cenário mundial. Os nomes dos clubes não foram divulgados, mas um seria dos Emirados Árabes Unidos. Já o segundo clube seria europeu, mas não participa de nenhuma das principais ligas do continente. Ou seja, similar ao CSKA. No entanto, os clubes ainda não formalizaram propostas ao Flamengo. Mas isso deve acontecer em breve, e os valores não serão diferentes dos oferecidos pelos russos. A variação acontece nos percentuais dos direitos econômicos. Dessa forma, o rubro-negro pode definir preferência por receber um valor maior no futuro, ou receber a maior quantia de forma imediata.